pois hoje nós estamos iniciando essa matéria abençoada. Que Deus abençoe a todos, por poder estarmos aqui neste momento e iniciarmos aí a nossa matéria nesta tarde. Então, vem estar conosco mais uma aula aí de Epístolas Paulinas. Hoje é a nossa aula de encerramento aí das Epístolas Paulinas e você é muito bem-vindo à nossa aula. Agora são exatamente 16 horas e 32 minutos e já vamos adentrar aqui, né, a nossa matéria aqui, tá bom? Deixa eu só preparar aqui para poder ver o comentário dos irmãos, estar junto aí nesse comentário. Deus abençoe a todos. Nós vamos aí. Deixa eu abrir aqui, deixa eu copiar aqui o código. Nós temos aí o comentário dos irmãos na tela. É isso aí, meus amados. Já estamos aí. Mais uma aula abençoada aí. Muito obrigado por estarem conosco. Estamos iniciando aí a nossa aula. Ajeitar aqui. Ajeitar aqui para nós estarmos aí. É isso aí, meus alunos. Vamos se achegando, vamos participando. Hoje, fechamento aí da nossa matéria de Epístolas Paulinas. Vamos falar da Epístola de Paulo a Tito e a Filemon, para nós encerrarmos aí com a nossa matéria. Deixa eu abrir aqui, ver como é que está os amados aí presentes. Deus abençoe a todos. Nós estamos aí mais esta aula abençoada aí. Fique conosco aí, não saia daí que nós já vamos iniciar, só mais uns minutinhos. Já vamos iniciar a nossa aula, estamos aqui fazendo alguns ajustes para que os irmãos possam estar participando. Eu espero que o nosso áudio esteja ok, que o nosso vídeo também esteja funcionando perfeitamente para o amado que está nos ouvindo. E quero avisar que nós estamos aí com um projeto para membros. Se torne membro do canal. Nós estamos iniciando já, tá? O curso O Tabernáculo. Esse curso é um curso muito completo e as videoaulas serão disponibilizadas só para membros do canal. Se eu fosse você, eu não perdia, porque nós estamos preparando um material muito abençoado aí, tá? Você pode ser membro do nosso canal com R$5, você se torna membro do nosso canal. E nós temos aí 3 categorias de membro. Tem um membro de R$5, tem um membro aí de R$40 e um membro com R$80, né? R$4,99, R$39,99, R$79,99. E aí você pode se tornar membro do canal. Tudo que você precisar, pode entrar em contato com a nossa secretaria está à disposição para atendê-lo. Você achará aí na descrição o telefone para entrar em contato, tá? Então faça contato. Toda e qualquer dúvida, faça contato com a nossa secretaria. Nós formamos exploradores, tá? Nós formamos exploradores. Então, nossos exploradores já estão aí? Exploradores, olha, anotação na mão, papel de caderno, para você fazer as suas anotações, caneta, tá? Que você vai se utilizar e também pega aí a sua Bíblia, tá? Vamos utilizar a Bíblia nesse estudo. Muitas pessoas acham que porque a gente está aqui online, nós não vamos fazer uso da Bíblia. Vamos sim fazer uso da Bíblia, tá? Já vou deixar a minha aberta aqui, que nós vamos falar da Epístola de Paulo a Tito, ok? Epístola de Paulo a Tito, que nós vamos falar, e também da Epístola de Paulo a Filemon. Então abre aí, deixa eu abrir já aqui, deixar aberto. E nós falamos na aula passada sobre Timóteo, já fizemos uma síntese aí de Timóteo, e hoje nós iremos encerrar a matéria. Essa matéria é a matéria de Epístolas Paulinas. Nós estamos falando das 13 Epístolas Paulinas. Não estamos incluindo a Epístola aos Hebreus como de Paulo, tá? Nós não estamos incluindo aqui.
Então, nós estamos falando de 3 epístolas de Paulo, fora a de Hebreus, que não sabemos realmente se é de Paulo, então não vamos incluir como Paulo. Há algumas dúvidas se foi Paulo ou não que escreveu aos Hebreus. Então, a próxima matéria que você vai estudar é a matéria de epístolas gerais e Hebreus. Então, nós vamos falar da epístola aos Hebreus e das outras epístolas gerais. Então, nós colocamos Hebreus junto com as epístolas gerais. Ok? Então, vamos lá, meus amados irmãos. Vamos começar mais uma aula, Bíblia aberta aí. Você que quer aprender a palavra de Deus, então, a Bíblia aberta aí. Você que é nosso aluno teológico do básico, que está participando deste projeto, né? Um projeto que vai fazer quase um ano que nós estamos gravando, não é fácil, né? Não é fácil. Muitos já estão pegando as aulas gravadas, mas essas aulas, para serem gravadas, demandam um bom tempo. Nós não conseguimos gravar aula todos os dias devido aos compromissos que temos. Eu sou diretor, presidente da Faculdade Teológica, temos as nossas atribuições sociais, temos as nossas atribuições também, compromisso com alguns ministérios, o qual nós ministramos apoio, damos apoio eclesiástico, nós damos aí apoio jurídico. Então, devido a esse apoio que nós fornecemos, também atendemos a nossa convenção Condeb, com sede própria na cidade de Guarulhos, e atendemos as igrejas filiadas à nossa convenção. Aqui, eu atendo aqui na região de Campinas, né? Nosso pastor-presidente, pastor Amarildo Nunes, o pastor também Robert, atende aí a região de Guarulhos e capital. Então, nós estamos aqui fazendo esse atendimento. Então, são muitas as atribuições. Temos também uma sala de aula presencial hoje na Assembleia de Deus do Madureira, aqui em Hortolândia, onde ministramos. Então, devido às muitas atribuições, nós não conseguimos fazer gravações todos os dias, né? Eu até louvo a Deus pelos alunos que têm tido paciência conosco aí. Muitos querem que nós gravamos, né? Já tentei passar para outros professores para fazer as gravações, mas tem irmãos que infelizmente se identificam com a gente, mas vai chegar a hora que nós vamos ter que dividir aí as matérias para os professores também darem até um conteúdo maior do que eu estou passando para os irmãos. O nosso conteúdo é raso, nós vamos por níveis, estamos no nível básico em teologia. Alguns assuntos nós vamos adentrar no médio bacharel, onde temos aulas mais profundas, tá bom? Então, meu querido amado, abra sua Bíblia aí, tá? Vamos iniciar aqui, vamos para a nossa lousa, Abra aí a sua Bíblia e nós vamos agora, então, continuar o nosso estudo sobre as epístolas paulinas, tá? Então, nós falamos aí já na aula passada, nós encerramos com esta visão, falamos acerca aí da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Citamos os exemplos, a carta pastoral, e nós vamos continuar então analisando e vendo o conteúdo maravilhoso dessas cartas pastorais que Paulo escreveu a Timóteo, a Tito, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá? Caneta na mão, caderno, está sentado, acomodado. Então vamos para esta aula abençoada aí. Meu querido irmão, nós vamos falar então da carta que o apóstolo Paulo, sua epístola, que ele escreveu a Tito, tá? Essa carta que ele escreveu para Tito, ela foi escrita entre primeira carta a Timóteo e a segunda carta a Timóteo, tá? Quando ele estava ali em Corinto, ele escreveu a primeira carta a Timóteo, quando ele tinha saído da prisão em Roma, ele foi preso em Roma, aí ele saiu e nessa saída ele passou ali em Corinto e escreveu a primeira carta a Timóteo, e agora ele também escreveu essa carta a Tito, tá? Recomendando Tito, orientando Tito. Então ele escreve passando orientações a Timóteo e escreve passando orientações aí a Tito. Então ele escreve, essa carta a Tito foi escrita aí entre essas duas cartas a Timóteo, tá bom? Tito estava com Paulo em Jerusalém e Tito era gentio, ou seja, ele era grego, ele era da nação grega,
que foi convertido ao cristianismo. Nós vemos isso em Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 3. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui a Bíblia para você ver. Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 3. Vamos ver isso aqui. Olha ainda. Deixa eu colocar a partir do 1, né, que vai ficar melhor para nós vermos aí a partir do 1. Então, deixa eu colocar aqui na tela, olha aí. Depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. Então, Paulo, ele foi, nesse período aí, subiu para Jerusalém com Barnabé, e perceba que Tito já estava com ele, Tito já caminhava com ele, né? Tito aprendeu com Paulo. E vemos aí no versículo 2, subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma corresse ou não tivesse corrido em vão. Agora, olha o versículo 3. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, tá? Então, foi aquela vez que ele subiu para Jerusalém, ali em Atos capítulo 15, onde ele vai tratar sobre a circuncisão, que alguns judaizantes queriam impor a circuncisão, queriam impor toda aquela lei mosaica, aqueles irmãos que estavam se convertendo ao Senhor, e Paulo teve que ir para Jerusalém, onde ele teve uma reunião ali com os apóstolos. Então, Tito já estava acompanhando naquele período, e ele dizendo que mesmo Tito sendo grego, não sendo judeu, mesmo ele não foi constrangido a circuncidar-se, mesmo ele sendo grego, gentil, não teve que fazer circuncisão. Então, nós vemos aí, nesse relato desta carta aos Gálatas, nós vemos aí, então, que Tito, ele era gentio, ele era grego, tá? Alguns irmãos já estão conosco aí, né? Já estão aí conosco, glória a Deus. Nosso irmão Widney Batista, paz do Senhor, bem-vindo aí à nossa sala de aula nesta tarde, onde estamos falando aí, hoje estamos falando da epístola de Paulo a Tito, e também vamos encerrar com Filemon. E semana que vem, segunda-feira, vamos iniciar aí a próxima matéria que é do básico, que é as Epístolas Gerais de Hebreus, né? Epístolas Gerais de Hebreus. Deus abençoe. Olha aí, os nossos irmãos, todos dando a sua participação conosco. O áudio, espero que esteja tudo ok, né? A imagem, vídeo ok. Nossa irmã Fabiana Vieira, paz, Deus abençoe, seja muito bem-vinda aí à nossa aula de hoje. Então vamos lá, meus irmãos. Então nós temos aqui a carta de Paulo a Tito, uma carta considerada uma das cartas pastorais, né? Nós vimos na carta de Timóteo, a primeira e a segunda carta, como Paulo orientou Timóteo com respeito à igreja, aos membros, com respeito àquela eclesia. Agora nós estamos vendo a carta que ele escreve aqui para Tito, que foi escrito entre as duas cartas de Timóteo. Ele escreveu primeiro Timóteo, escreveu a Tito e depois escreveu a segunda carta aí a Timóteo, né? Então, está entre aí essas duas cartas que Paulo escreveu. E aí vemos que Tito, ele era de nação grega, ele era um grego que se converteu aí ao Senhor. A paz do Senhor, irmão Francisco José da Conceição. Deus abençoe, irmão Francisco, seja bem-vindo aí à nossa live. Então nós vemos aí que ele se converteu ao Senhor. Paulo, ele deixa Tito na ilha de Creta, isso lá em Gálatas, capítulo 2, e no versículo 3, nós vemos ele falar isso, né? Nós até já colocamos esse versículo aí na lousa. Olha aí, vou colocar aqui novamente, para que você veja, capítulo 2 e o versículo 3, olha aí. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, foi constrangido a circuncidar-se. Gálatas 2:3 ou é 3:2? Eu acho que é 3:2, né? Deixa
Deixa eu ver aqui se eu localizo e passo para você aí, tá? Deixa eu ver aqui. Gálatas 3. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui para nós não falar errado. Às vezes a gente marca aqui, é ao vivo, mas ao vivo acontece essas coisas, né? Teve um irmão que fez uma conta aí que eu coloquei num quadro e falou: "Ô, pastor, o senhor errou na conta." Às vezes acontece, irmão, tá? Às vezes acontece porque, olha aí, tá vendo? Capítulo Tito, 1:5, né? Tito 1:5, eu coloquei Gálatas 2:3, não tem nada a ver. Desconsidera Gálatas 2:3 aí. Em Tito mesmo. Quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui. Título, Tito 1, e o versículo é o número 5. Olha, vamos colocar aqui. Tito 1:5. Agora sim. Olha aí. Tito 1:5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, né, como já te mandei. Então, olha aí. Então, Paulo deixa Tito na ilha de Creta. Agora, vamos ver aqui sobre a ilha de Creta. Olha aí, ó. Nós temos as famosas 3 ilhas. Dentro da geografia, quando nós olhamos o mundo bíblico, nós encontramos ali 3 ilhas, né? Eu sempre costumo dizer 3 ilhas, tá? Temos a ilha de Chipre, a ilha de Creta e a ilha de Malta. Essa ilha aqui, ó. Aqui não é considerado ilha porque ainda tá ligado, não é ilha, tá? A ilha de Malta é esse pontinho aqui, ó. Esse pontinho pequeno é a ilha de Malta, tá? Deixa eu pegar aqui para você, eu mostrar aqui para você isso aqui, para que você possa ver essa questão aí da ilha de Malta. E aí, meus irmãos, estamos aí nessa tarde, meus amados. Vamos aí com tudo nas nossas aulas, né? Adorando a Deus, nosso irmão Francisco. Aí, a gente pode imprimir as apostilhas? Pode, claro. Os irmãos têm o PDF, pode imprimir, irmãos. Imprima aí as apostilas. Fica à vontade, viu? As apostilas, elas são liberadas para os irmãos imprimirem para ter esse recurso aí, tá bom? Nosso Carlos Monteiro, boa tarde, a paz, pastor. Deus abençoe nosso irmão Carlos, que está conosco aí ao vivo, neste momento. Meus amados irmãos, vamos lá então? Deixa eu te mostrar isso aqui. Vamos lá para a ilha de Creta? Então vamos lá. Olha, eu vou colocar aqui Creta. Vamos ver se aparece aqui. Ó, vamos lá, vamos para a ilha de Creta. Olha aí, ó, mundo bíblico. Então temos aí a ilha de Creta. Olha que coisa linda isso aqui, hein? Ó, tá vendo aqui? Olha aqui, meus irmãos. Temos aqui então a ilha de Creta. Então Paulo deixa Timóteo aqui na ilha, em Creta, para colocar as coisas em ordens, para estar coordenando as eclesias que estão se reunindo, as almas que estão aceitando a Jesus, os cretenses que estão vindo para o Senhor Jesus, e ele agora vai preparar ali nas igrejas, né? Nas igrejas e preparar o trabalho do Senhor. Olha aqui, irmãos, para os irmãos terem aqui a ideia do que eu estava falando, olha, a janela do mundo bíblico, né? Deixa eu apagar aqui, pronto. A janela do mundo bíblico, tá? O mundo bíblico foi aqui, as viagens de Paulo, o evangelho que se propagou nesta região, temos aqui a Europa, esse mapa é atual, né? Então temos aqui a ilha de Chipre, que é a primeira ilha, por isso que eu chamo das 3 ilhas. Muito fácil para os irmãos guardar as 3 ilhas, ó. A ilha de Chipre, aí temos aqui a ilha de Creta, ó, fica aqui no meio, e temos aqui, ó, pequenininho, tá vendo aqui? A ilha de Malta, ó. Temos aqui a ilha de Malta, tá vendo? Aqui a ilha de Malta é onde houve o naufrágio com Paulo, que Paulo foi pegar os gravetos, que uma serpente no meio dos gravetos pegou-se a sua mão, os nativos acharam que ele ia morrer. Hoje está uma cidade lá, tá lindo, ó. Então vamos aqui. Então Paulo deixa Timóteo aqui na ilha de Creta, ó. Aqui nós estamos na ilha de Creta. Olha a responsabilidade que Tito tem
em propagar a palavra do Senhor aqui na ilha de Creta. Vamos fazer aqui, ó, olha, ó, vamos ver a medição, olha, vamos medir aqui a distância da ilha de Creta, olha, de comprimento, ó, 251 quilômetros de comprimento, né? A largura nem tanta, mas mesmo assim, então temos aqui uma ilha de 250 quilômetros de comprimento, né? E temos de largura, vamos pegar aqui um ponto mais fino, eu vou pegar aqui que é o mais fino, ó. O ponto mais fino aqui são 12 mil metros, né? 12 mil metros, 12 quilômetros. Então tem a parte mais pequena da ilha, mais curta, são de 12 quilômetros, ó. Que é essa parte aqui que é mais curta, 12 quilômetros. Então, Tito, ele fica aqui nessa ilha para pregar o evangelho. Olha, vamos dar uma descida aqui, ó, tá vendo? Ó, olha aqui, ó. Olha aí. Tudo isso aqui, Tito andando, pregando o evangelho, indo de cidade em cidade, né, estabelecendo presbíteros, anciões, homens responsáveis. Percebe, irmão, como a obra do Senhor naquela época era bem realizada. Olha aí, temos aí, ó, olha aí. Ó, é uma ilha, mas olha como é grande, olha, é grande, irmãos, ó. Nós temos uma visão panorâmica, né? Estou fazendo aqui uma visão 3D, para você ter uma ideia de como que era, aonde Tito estava, né? Então, o trabalho não era fácil, tá? O trabalho era árduo. Olha, aqui nós estamos numa altura bem considerável, tá? Então, perceba, meu querido, que Paulo deixa aqui nessa ilha de Creta a Tito para poder pregar o evangelho e propagar a palavra de Deus e dar algumas instruções, ok? Então vamos ver aqui, ó, então nós vamos ver aqui na nossa lousa que nós estamos acompanhando que Paulo permanece aqui então na ilha de Creta e aqui eu fiz um resumo, né? Então olha, quando ele escreve aqui a Tito, foi entre a primeira e a segunda carta a Timóteo. A segunda carta a Timóteo, Paulo estava preso em Roma e Filemon, quando ele escreve, ele também estava preso aqui em Roma. Mas vamos lá. Então temos aqui a carta a Tito que foi escrita, né? Tal. Temos aqui que Paulo deixa ele na ilha de Creta, nós já vimos isso aqui. Mas qual o objetivo de Tito estar em Creta? Por que Deus deixa Tito, aliás, Deus, né? Deus, porque é através de Paulo. Qual o objetivo de Paulo deixar ele em Creta? Então havia um objetivo de Tito estar lá. E ele fala isso na carta. Olha aí, olha o que ele diz na carta aí. Olha o que ele diz na carta aí. Olha aí. Por esta causa te deixei em Creta. Qual causa? Para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Né? Então, esse era o objetivo de deixá-lo aqui em Creta. Tá? Primeiro, colocar as coisas em ordem. Né? O que é colocar em ordem? Então, Tito, Paulo deixa ele ali em Creta, porque já havia certas eclesias de irmãos, de cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, né? Alguns cretenses, alguns judeus, gentios. Era uma ilha portuária, recebia embarcações, muitas pessoas viajavam de navio para lá, de embarcações. Então, ele deixa ele lá para ele começar a organizar, né, essas reuniões, as comemorações, a ordem, decência, quem vai estar na frente, quem não vai estar na frente, a assistência que deveria dar, como as coisas deveriam acontecer, as viúvas. Então ele fica lá, só que para ele colocar as coisas em ordem não é tão fácil, tá? Nós vemos isso hoje? Sim, nós vemos. Nós vemos que hoje é necessário estabelecer líderes, homens, mulheres de Deus, para que venham organizar algumas eclesias, algumas reuniões que acontecem, tanto a igreja individual como a igreja coletiva. É necessário que haja um certo acômodo, né? uma certa decência, uma certa ordem, que nós já vimos lá na carta de Timóteo.
ele fala sobre isso. E aqui não é diferente. Ele também vai citar isso nesta carta aí, tá? Pastor, Deus abençoe, meu querido. Suas aulas têm abençoado muito. Glória a Deus. Aos irmãos aí, dando a sua participação. Todos os dias tem uma aula, né? Nós temos aula, irmãos, segunda, quarta e sexta, tá? Eu entro ao vivo, segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, às 4h30 da tarde, eu estou gravando o material do básico. E segunda, quarta e sexta, às 10 horas da noite, eu gravo ao vivo o material do médio, tá? Em agosto, no finalzinho de julho, nós vamos começar a nossa sala do bacharel. E aí eu vou gravar em outro horário. Por que eu não gravo todo dia? Porque eu estou me programando para estar preparando os níveis teológicos, os irmãos estão encerrando, já vão migrando para outra aula. Eu tenho alunos que já vão entrar no bacharel. Então a gente está preparando as aulas, tá bom? E aí as aulas são muito maiores. Então, por causa disso que nós não gravamos todo dia, mas segunda, quarta e sexta temos gravações. Agora vamos intercalar nesses dias o tabernáculo, que vai ser gravado aí em dias intercalados. Quando nós temos a aula do básico e do médio, não teremos aí do pessoal que é membro do canal. Então, e no final de semana eu vou gravar um material também para os membros do canal, então nós vamos ter algumas gravações. Na verdade, eu estou gravando quase todo dia, mas não é todo dia que eu entro ao vivo em determinada matéria, tá? Então, os irmãos podem pedir aí para a secretaria, que a secretaria passa a ordem das gravações. Ô, Glória, hoje os irmãos estão bem frequentando, graças a Deus, né? A nossa irmã Vivian já está aí, nossa irmã mulher abençoada de Deus, irmão Rogério, que Deus abençoe e vamos em frente aqui, vamos continuar aqui. Ó, irmãos, então temos aí o objetivo de Tito estar em Creta. Primeiro objetivo, colocar as coisas em ordem nas cidades, em relação às igrejas, colocar tudo em ordem. Segundo objetivo, estabelecer presbíteros sobre as igrejas. Presbíteros que são os bispos e também são os anciões. Quando se fala em presbítero, está se falando em presbítero, bispo e ancião. Os três são a mesma coisa, a mesma categoria. Porém, a função que é diferente. Então, nós vamos gravar um vídeo para falar sobre presbítero. Presbítero é o mesmo que o bispo? A palavra significa a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa, mas quando se fala um bispo, quando se fala um presbítero e quando se fala um ancião, nós estamos citando funções diferentes, estamos citando que ele está realizando um trabalho diferenciado. E nós vamos gravar um vídeo para isso, porque vai dar só uma aula, vai uma aula inteira só para mostrar isso no grego, o significado da palavra, o porquê é usada essa palavra, nós vamos ter que ver textos nos originais, tá? Então aí demora um pouco, então nós vamos ter um tempo só para isso, não se preocupe. Então, Tito vai, a pedido de Paulo, ali para Creta, para poder realizar essas duas coisas aí, tá? E para que ele pudesse fazer isso, como realizar isso? Como que Tito ia realizar esse trabalho que Paulo agora tinha determinado que ele fizesse ali em Creta, tá? Então, veja bem, como que ele ia fazer isso? Tendo critérios, tá? Paulo, nessa carta a Tito, que nós vemos aqui, Paulo vai citar vários critérios que é para Tito levar em consideração ao separar esses ministros, ao separar esses homens que vão ser os líderes do trabalho, os líderes nessas reuniões, né? Então, é necessário ter isso aí. Deixa eu abrir uma aspa aqui. Tem pessoas que às vezes ela não concorda com igreja. Ah, não concordo com pastor, não concordo com igreja, porque igreja somos nós podemos reunir em casa, podemos reunir... Irmão, tem que entender uma coisa. Toda reunião, toda eclesia, todo associamento, tudo que é feito, uma associação, uma comunidade, tudo que é feito uma reunião para qualquer tipo de assunto, de trabalho, de reunião, de negócio, tudo, irmão,
tem que ter um líder. Sempre tem. Não existe. Tem que ter um líder para não virar bagunça. Sempre tem alguém. Ó. Você vai numa cerimônia, tem um mestre de cerimônia. O que é o mestre de cerimônia? Ele é o líder ali que tem tudo já escrito, tudo palpado, ó. Tudo palpado. Ele escreve, ó, fulano vai entrar, Beltrano vai sair, a música vai tocar, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. E o mestre de cerimônia, dentro daquela cerimônia, ele é o líder. Porque ele está coordenando. Então, tudo precisa de uma coordenação. Então, essa conversa, irmão, esse papo de que, não precisa de pastor, não, tem que ter um líder. O pastor nada mais é do que o líder espiritual daquela reunião. Então, quando Paulo pede a Tito para ficar, ele está pedindo a quê? Olha, que você coloque as coisas em ordem e que você levante presbíteros nas igrejas, como já eu te falei, como eu já te orientei. Mas nessa carta ele vai dizer o quê? Só que para levantar essas pessoas, eu não quero que você levante, que você coloque alguém despreparado. Eu não quero que você coloque alguém na frente aí do trabalho, alguém que não se preparou. Então aí Paulo vai dizer, tem que ter critérios. Tito, aprenda, meu filho. Tem que ter critério, porque Jesus também tem critérios. Jesus teve critérios. Ó, Jesus teve critério quando chamou os 12. Dos 12, Jesus teve critério quando ele foi orar no Monte das Oliveiras. Ele levou os 12 para o monte? Não, senhor. Pedro, Tiago e João, vem comigo. Ele usou de algum critério ali, irmão. É só nós examinarmos a Bíblia que nós vamos ver os critérios que ele usou. Ele usou de alguns critérios. E algumas relações que Jesus fazia, ele usava de alguns critérios. Quando ele entrou para ressuscitar a filha de Jairo, ele deixou todo mundo entrar com ele no quarto? Não. Não, fica aqui, ó, fica todo mundo aqui, fica aqui, você fica aqui, eu vou entrar lá. Tudo, para que haja uma ordem, para que haja uma decência, tem que haver critérios. Uma reunião, uma associação, por mais simples, nem que não seja associação religiosa. Eu não estou falando de associação, mesmo que não seja associação religiosa. Vamos deixar um pouco a igreja aqui de canto. Pô, até uma associação tem que ter critério para entrar. Você vai entrar num clube de campos, tem critério para você entrar. Você vai entrar no fórum, você quer falar com o juiz, tem que ter critérios para falar com o juiz. Então, meu irmão, é uma besteira isso, ficar falando que, não, tudo tem critério. Se você não tem pastor, se você, alguns dizem desigrejados, eu não gosto de usar essa palavra, pessoas que não gostam, eu não participo de igreja A, não participo de igreja B, porque eu acho errado, tudo bem. Mas você tem que entender que até você, quando faz as suas reuniões, você tem critério para fazer as reuniões. E se não é outro, é você que faz a reunião, é você que está na liderança daquela reunião. Então você está sendo um líder. Não tem como escapar disso. Então, a gente tem que pensar um pouco nas coisas antes de falar, irmãos. Tá? Tem que pensar um pouco nas coisas. Agora, que há realmente denominações que estão agindo completamente errado, eu concordo. Existem denominações que estão se utilizando aí de ministérios como se fosse a sua própria empresa, né? É um conceito que tem, realmente isso está errado. Mas quando Paulo diz para Tito, ele fala que Tito, tem que ter critérios. Tem que ter critérios. Aí vamos lá. Então, separe os ministros, os que forem. Olha aí. Aí temos aí, no primeiro capítulo de Tito, né? Tito é uma carta pequena, uma carta só de 3 capítulos. E logo no primeiro capítulo de Tito, no versículo 6 ao 8, nós vemos esses critérios que Paulo solicita que eles tenham que ter. E nós não podemos, se nós olharmos e termos como espelho essas cartas, essas epístolas paulinas, parece até que ele escreveu para hoje, né? Nós temos que entender, então, que tem que ter esses critérios. Olha aí. Então vamos ver aí, do 6 ao 8. Olha o que diz aqui do 6 ao 8. Eu vou dar uma lida aqui rápida. Olha aí. Tito, aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha seus filhos fiéis,
que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, ou seja, que sejam obedientes. Porque é necessário que o bispo, que o presbítero ou que o ancião seja irrepreensível, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, santo, temperante, tá? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí. Então nós vemos aí que ele tem que ter alguns critérios. Quais são os critérios utilizados? Então nós temos aí os critérios que são utilizados. Irrepreensíveis, né? O que é irrepreensível? É quando aquele líder está na frente e não possa alguém da reunião repreendê-lo por um motivo dele exigir e não cumprir. Que acontecia isso muito com os fariseus, né? Os fariseus, eles eram daqueles que, olha, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então tem que ser irrepreensível. Ele tem que pedir e tem que dar o exemplo. Então, se eu digo, irmão, tem que fazer isso, você também tem que dar o exemplo e fazer. Não é você pedir para fazer e você não dar o exemplo. Então, que sejam irrepreensíveis, tendo uma só mulher, marido de uma só mulher, ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha família. Porque quando ele fala que tem uma mulher, não é só casado, que ele tenha a responsabilidade de esposo, que ele saiba e entenda dos compromissos familiares de família. Como é que uma pessoa vai orientar se não sabe o que é ter uma família? Como é que ela vai dar uma orientação, vai dar um estudo, vai dar aí um aconselhamento se não sabe como viver, né? É a mesma coisa um solteiro que vai dar um conselho para o pai sobre o filho. Olha, o seu filho, você tem que... Aí o pai, você tem filho? Ele não. Então, quando você tiver filho, você vem falar comigo. Essa pessoa não tem filho, porque tem coisa, irmão, que a gente só sabe quando vive na pele. Tá? Tem coisas que nós só sabemos quando vive na pele. Olha, como é que uma pessoa que nunca se drogou vai orientar um drogado? Se ele nunca passou por aquilo, se ele não sabe o que é passar pelas necessidades, o que é ser tomado pelo desejo da droga. Agora, quando você pega um drogado que já foi liberto pela palavra, esse tem bagagem, conhecimento de causa para poder trazer uma palavra para essas pessoas. Então, tudo é conhecimento de causa. Olha aí, irrepreensíveis, eu não quero me demorar hoje, senão nós vamos demorar muito aqui, porque tem muita coisa. Irrepreensível, tendo uma só mulher, marido de uma só mulher, que já foi falado lá para Timóteo, isso aqui também, acerca do quem almeja o episcopado e o diaconato. Filhos fiéis e obedientes. Aí a pessoa ela quer doutrinar o filho dos outros. Olha só. Tito, dá uma olhada, quando você estiver em Creta, quando você for separar homens para a realização da obra, observa se eles são marido de uma só mulher, se eles têm família, se eles têm os seus filhos fiéis, obedientes. Porque se ele não ensina obediência ao próprio filho, ele não vai querer exigir que nessa reunião, nesses salvos de Cristo, também tenham obediência. Como é que ele vai ensinar obediência a Deus se ele não ensina o filho nem obedecer a Deus ou a família? Então, nós temos que ter isso em mente, tá? Então, olha aí, tá aí a nossa irmã Eliane, glória a Deus, minha esposa, né? Tá conectada aí. Deus abençoe a minha esposa aí, sempre não se cansa de nos ouvir aí acerca da palavra de Deus. Sempre tá com a gente. Eu estou aqui e ela está cuidando da casa lá, com seus afazeres, mas na hora da aula ela sempre está conosco. Deus abençoe minha esposa. É uma bênção de Deus na minha vida. Me acompanha há mais de 35 anos, me acompanhando, uma bênção de Deus. Então vamos lá, irmãos. Filhos fiéis e obedientes, critérios.
Olha, Tito, use dos critérios. Se você se utilizar dos critérios, você não terá problema. Sabe por que muitos pastores têm problema com alguns obreiros? Porque ele quer consagrar para segurar o obreiro na igreja. E ele não tem critérios para separar o obreiro. Tem que ter critério, meu irmão. Olha, tem que saber ler e escrever? Tem que saber ler e escrever. Olha, tem que saber isso? Tem que saber isso. Olha, tem que ter tal curso? Tem que ter tal curso, irmão. Porque quando você começar a fazer, você tem que saber o que está fazendo. Critérios. Olha, tudo é feito de critérios. Se você for trabalhar numa empresa e você vê lá uma placa, precisa ser eletricista. Aí você vai lá e fala, eu sou eletricista. Eles vão ter critérios para te aceitar. Tudo bem, você é eletricista? Traz aí o que nós queremos, o certificado de formação, que você fez o curso de elétrica, referências da onde você trabalhou, quanto tempo você trabalhou. Isso é critérios, porque eles querem uma pessoa que saiba o que está fazendo. Certo? Então, é critério. A nossa vida é feita de critérios. Olha aí. Dispenseiros de Deus. O que é dispenseiro de Deus? É uma dispensa onde está guardada toda a alimentação que é necessário para a sua vida cotidiana. Então, na sua casa, você tem uma dispensa, você faz a compra do mês, pega o teu arroz, o teu feijão, o macarrão, o açúcar, toda a sua compra do mês e guarda na dispensa. E no dia a dia, conforme você vai precisando, você vai lá da dispensa e pega o alimento que você precisa para aquele momento. Quando diz assim, dispenseiros de Deus, é que o obreiro tem que ter conhecimento da palavra, para a hora que alguém necessite, ele possa dar o ensino acerca daquele tema, ele possa falar acerca daquele assunto. Mas tem pessoa que não sabe nem os assuntos mais simples, ele se perde. Então tem que ser dispenseiro. O que você tem para dar? Irmão, a gente só pode dar, irmão, o que a gente tem. Tá? Eu não sou perfeito, não sou dono da verdade, mas na minha dispensa tem um alimento. Talvez numa dispensa melhor, né? Numa dispensa mais majoritária, numa dispensa mais recheada, né? Então, se você for num supermercado pequeno e for no atacadista você vai ter mais opção. No mercado pequeno a opção é menos, né? Então, talvez você vai encontrar pessoas que possam te oferecer muito mais do que eu ofereço. Mas a nossa dispensa tem alimento. Então, não é questão de você ser um dispenseiro, o máximo da dispensa, o mínimo. É ser um dispenseiro, você tem que ter. Você nunca pode chegar para uma pessoa e falar assim, não, eu não tenho nada para te dar. Faça igual Pedro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda, eu tenho fé, eu tenho força, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o mover de Deus, eu tenho atitude. Então isso eu vou te dar, você vai sair desta cama sim, você vai sair dessa situação sim. Agora, quando a pessoa não tem nada para dar, é triste, meu irmão, aí é triste. Então vamos lá. Dispenseiro, não quero me demorar, olha. Humilde, olha os critérios. Tá tudo aqui nesse texto, tá? Eu não vou ler porque senão demora muito. Olha aí. Humildes, tá? Isso tudo do versículo 6 a 8. E sejam calmos. Tem que ser calmo, irmão. Tem que ter tranquilo, tem que saber entender, tem que saber resolver a situação, tem que ser um psicólogo, meu. É por isso que no bacharel e mestrado você já tem que fazer psicologia. Tem que fazer um pouco de psicologia, tem uma matéria de psicologia que você tem que fazer, porque tem hora que você tem que ser um psicólogo, você tem que entender os temperamentos, você tem que entender sobre a natureza humana. Você tem que saber que muitas vezes a pessoa fala ali, ela está na ira, e ela falou porque ela é uma pessoa sanguínea, fala sem pensar, soltou, mas daqui a pouco ela vai se arrepender. E você, como um líder, você tem que manter a calma. Não é partir para agressão também. E isso está acontecendo muito, viu, irmãos? Muitos obreiros estão perdendo a calma, a paciência por pouca coisa.
então não serve para ser obreiro. Como que eu vou colocar um diácono na porta da igreja se ele é nervoso, se ele é temperamental, chega na igreja, briga lá em casa ou discute com a esposa, aí chega na igreja, atende os irmãos de cara emburrada. Bom, não era nem para brigar com a esposa. Já começa por aí. Não era nem para brigar, mas tudo bem. Aconteceu lá um desatento, ele ficou chateado. Aí chega lá, como é que ele vai receber o povo, irmão, chateado? Então não pode misturar, tem que ter uma caixinha. A caixinha do que eu gosto, a caixinha do que eu não gosto. Aquilo que você não gosta, meu irmão, põe naquela caixinha lá e deixa lá. É a caixinha do que eu não gosto. Mas na hora, você tem que ser respeitoso. Você tem que ter domínio próprio, controle. Obreiro, ministro, homem separado ao presbitério, separado ao evangelista, separado ao pastorado, separado para dedicar a sua vida à palavra. Muitos querem aprender a palavra, mas ninguém quer ter esses critérios ou quer entrar por esses critérios. Quando nós olhamos, irmão, a Bíblia, a palavra de Deus, se eu acho algum critério que eu não tenho, eu tenho que me esforçar para ter. Poxa vida, se eu não consigo me controlar em algumas situações, peça a Deus, que o Espírito Santo está em ti para te ajudar. Então temos aqui, ó, tem que ser humilde, calmo, humilde, calmo, olha aí. Não dado ao vinho, isso aqui eu não vou nem falar, que tem gente que pega isso aqui para poder ir tomar um pouquinho, né? Mas só que na palavra de Deus diz que se o meu olho escandalizar o meu irmão, eu tiro ele fora. Ou seja, não está falando de uma forma literal. Ele está querendo dizer que se o que eu for fazer for escandalizar o meu irmão, eu não faço. Por isso que Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Há coisa, irmão, que não convém eu querer discutir. Se tem um irmão que bebe, deixa beber lá. Mas eu não quero ser a pedra de tropeço para quem crê. Então eu não vou tomar, vou evitar. Aí pega isso aqui, porque lá está escrito não dá ao vinho. Não, Paulo tomava. Mas Paulo tomava é problema de Paulo, irmão. Você tem que tomar cuidado. Se você está numa instituição que tem isso como norma, como regulamento interno, você tem que obedecer. Você tem que obedecer a norma que você... É para isso que existe a ética cristã. Bom, deixa eu partir para o outro lado, senão daqui a pouco eu vou falar de ética. Aí você vai entender, mas nós vamos ter essa matéria ainda. Ó, não dado ao vinho, que muitos fazem interpretação errada. Não espancador, tá? Não espancador. Tem muitos pais aí que espancam, mas tudo bem. Tem presbítero que espanca, tem evangelista que espanca. Deixa isso para lá. Sem cobiça, olha os critérios. Olha os critérios. Hospitaleiro, recebe bem as visitas. Amigo do bem, anda de braço dado com o bem. Né? Sóbrio aqui não é só de bebida alcoólica, não. É sóbrio em tudo. Em tudo, sóbrio. Sóbrio em tudo. Ou seja, sóbrio é ter a razão, né? Saber o que está fazendo. Porque ser sóbrio é você ter o controle da situação, ter o controle das suas realizações, ter o controle daquilo que você está falando. Então, irmão, pense para falar, pense para agir. Nós temos que começar a pensar mais e falar menos. Né? O líder, ele não pode falar mais, ele tem que pensar mais, orar mais, santificar mais e falar menos, mas falar com certeza, com alvo certo. Então, vamos parar por aqui? Olha, e aí tem também o justo. Outro critério, tem que ser justo, não pode enganar. Tem irmão que engana outro? Tem. Tem uns que se aproveitam de outros? Tem. Mas está errado, né? Já não serve, não passa pelo critério aqui que Paulo pediu para Tito olhar em Creta. Ó, Tito, dá uma examinada em Creta e dá uma olhada para esses critérios aí, tá? Então só separa aí esses líderes dentro desses critérios que eu estou te falando. Tá?
Então tem que ter critério, irmão. Piedoso, né? Temperante. Né? Olha aí. Então vamos voltar aqui no temperante. Aí, temperante. Então, esses são os critérios, tá? Agora eu pergunto para você, qual é o critério que o capitão do navio teve para receber Jonas lá? Olha o prejuízo que Jonas trouxe para o navio. Por causa de Jonas, eles perderam toda a carga do navio, que eles tiveram que jogar a carga do navio. Eles começaram a jogar a carga do navio, achando que, né? Entendeu? Às vezes o seu ministério está indo bem, mas você se filia, você deixa entrar na tua casa, você não tem critérios para alguém que entre no seu lar, você não tem critério para fazer uma amizade, você não tem critério, meu irmão. Até dentro dessa reunião, dessa associação religiosa, né? Dentro dessa eclesia, nós temos que ter critérios. Então, Paulo ensina muito isso a Tito sobre critério. Olha aí. Mas também não é só critério. Tem que separar os ministros, os que têm. O que eles têm que ter? Só critério? Os critérios que nós exigimos para ser separado. Mas ele tem que ter algumas ferramentas. Ó, ele tem que ter obediência na palavra, olha, 1:9. Deve reter, ó, deve reter, versículo 9 aí, versículo 9, ó, versículo 9, ó, olha o que diz o texto aí, retendo, deve reter, né? Aqui na tradução da Thompson, deve reter, aqui na lousa eu estou usando a corrigida fiel, né? Almeida corrigida fiel. Aqui eu uso aqui, tá? Que eu estou usando aqui, ó. Eu uso a Thompson. É a Thompson que eu uso, que eu gosto dela. Já uso ela há mais de 20 anos. Então, olha a diferença. Retendo firme a fiel palavra. Olha aqui. Deve reter firme a fiel palavra. Então, ele tem que ter a palavra de Deus. Tem que ser uma pessoa voltada à palavra, voltada à palavra. Ele tem que ter. Reter é que ele segura. Reter é segurar, é deter, é possuir, ter, tudo isso aí. Então ele deve reter, olha, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tá? Então ele deve reter firme a palavra. Ó, para admoestar a sã doutrina e convencer os contradizentes. Por quê? Porque se ele não reter a palavra, como é que ele vai convencer os contradizentes, aqueles que estão lá junto, e como é que eles vão ensinar? Aí eles não vão influenciar, eles serão influenciados. O líder, ele não pode ser influenciado, principalmente por quem não é do meio, por quem não tem a Cristo, por quem não confessou o Salvador. E é por isso que nós temos que aprender, irmão, porque o diabo, Satã, sabe a palavra de Deus de trás para frente, de frente para trás, do meio para o fim, do fim para o meio. E se você não reter firme a palavra de Deus, você não conseguirá convencer aquele a quem Satã está envolvendo com seus pensamentos para desvirtuá-lo da palavra de Deus. E aí ele se torna um contradizente, ele te contradiz no púlpito, ele te contradiz quando você dá aula, ele te contradiz. E fala para você, prova isso, prova aquilo, porque a maior arma do contradizendo, a maior arma do contradizente, a maior arma dele é olhar para você quando você falar e falar, prova isso para mim na Bíblia. Quem não tem o Espírito de Deus, irmão, é complicado. Prova isso, eu quero que você prova aqui para mim, prova aí, eu quero ver, prova. Ele não lê, se lê não entende, e aí fala para você, prova para mim.
Por isso que Paulo está dizendo, olha, Tito, aonde você vai se enfiar, a ilha de Creta, os cretenses não são fáceis. Os cretenses aí não são fáceis, e a igreja não pode sofrer dano. Então, olha, cuidado com quem você levanta, para ninguém que for herético assume uma posição de liderança nas nossas igrejas aí. Hoje tem pessoas que são separadas aí para conduzir um rebanho, e quando você vê, ele está levando o rebanho embora. Mas não é para Deus, não, é para outro canto. É para montar a empresa dele. Ele leva o rebanho para montar a empresa dele. Então, irmãos, essa carta, ela é espetacular, essa carta. Essa carta aqui tem lugares para nós tirar ensinos poderosos, poderosos. Ela nos ensina nos dias de hoje, uma carta escrita aí há mais de 2000 anos atrás, e como se estivesse falando conosco hoje. Como se Paulo entendesse o que está acontecendo. Na realidade, o que está acontecendo hoje acontecia lá atrás. A realidade é essa. Muda-se a maneira, mas as intenções são sempre as mesmas. Então temos aí, por causa dos insubordinados. Olha aí o versículo 10, irmão. Olha aí. Ó. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha, ele está falando aqui do judeu, hein? Ele está falando do judeu, ele está falando dos da circuncisão. Quando ele fala aí os da circuncisão, ele está falando dos judeus que são circuncidados. Né? Porque já tinha uns judaizantes que estavam andando de lado em lado, desvirtuando tudo. Hoje nós não temos só judaizante, hoje nós temos teólogos de vários níveis que aonde passa ele quer redoutrinar aquilo que já tem uma doutrina, ele quer redoutrinar, quer dizer, ele não ganha ninguém para ele não converte ninguém do seu mau caminho, mas quando pega já a ovelha convertida, limpa, bonitinha, aí ele quer implantar um novo sistema naquela ovelha. Então, muito cuidado, irmãos. Então, Paulo está alertando a Tito. Tito, fica aí, mas abre o olho, seja um rapaz, um garoto inteligente. Eu sei que você tem condição. Eu estou te deixando aí porque você tem condição para isso. Porque aí há muitos desordenados. Né? Tem muitos desordenados aí, enganadores. Né? E é preciso, os quais convém tapar a boca deles. Homens que transformam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Transformam casas inteiras por torpe ganância. Olha o que Paulo diz para Tito. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Um deles, ele está falando dessa turma que é insubordinada, e um deles, além de estar aí, ainda estão falando que os cretenses ainda estão descendo a lenha nos cretenses. Estão falando que eles são como mentirosos, besta ruim. Então tem pessoa que é assim. Ele vem, quer te ensinar uma outra doutrina e ainda desce o sarrafo. Desce o sarrafo. Quero ver ele descer o sarrafo no desviado. Naquele que está no mundão. Ele não vai, sabe por quê? Porque o que está no mundão desce a madeira nele. Mas pega a ovelhinha, tadinha, que está ali querendo aprender, ainda chama de besta ruim, chama de mentiroso, chama de preguiçosos, que não querem aprender a palavra. Não, senhor. Nós que temos que ter mais carinho para ensinar. Olha aí. Não dando ouvido, e esse testemunho é verdadeiro. Versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então, repreenda eles, para que eles busquem a verdade, para que eles sejam sãos na fé. Só tem um caminho, Jesus Cristo, Salvador. Repreende eles. Não dando ouvidos às fábulas judaicas. Cuidado, Timóteo. Cuidado. Não dê ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade.
Se ele desvia da verdade, como é que ele vai falar para você o mandamento que você deve seguir? Então, temos aí essa observação de Paulo a Tito, falando tudo isso. Ó, os deveres dos fiéis. Aí no capítulo 3, aqui no capítulo 3, porque aqui no capítulo 2, Paulo escreve a Tito no capítulo 1 para ele tomar cuidado, né? E no capítulo 2 ele vai dar alguns conselhos, ele dá conselho aos velhos, às mulheres idosas, às mulheres novas, ele dá alguns conselhos para Tito, para que Tito pudesse orientar as velhas, as mulheres solteiras, as mulheres idosas, as mulheres novas, os jovens, aí no versículo 6 do capítulo 2. No versículo 9 ele fala alguns conselhos para os servos, e aí ele vai trazendo alguns conselhos até o término do capítulo 2. No capítulo 3 dessa carta, que só tem 3 capítulos, aí então, aqui no capítulo 3, ele vai falar dos deveres dos fiéis. Olha, Tito, ensina eles que eles têm deveres, porque Cristo quer que nós tenhamos a maneira correta de viver e agir. Então, nós temos deveres diante da sociedade, temos deveres diante de Cristo. Então, tem gente que acha que ser crente, irmão, é livre para tudo. Aí ele fala, não, eu não vou mais na igreja, que eu quero fazer o que eu quero. Se você quer fazer o que você quer, você não está seguindo a Cristo. Porque eu disse, olha, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. É fazer o que eu faço, é falar o que eu falo, é seguir o que eu caminho. É mudança de vida. É mudança de vida, meu irmão. Você quer entrar por essa palavra? É mudança de vida. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Então aí ele diz aqui, lembra-lhes que sujeite aos governadores, às autoridades, sejam-lhes obedientes. Então ele vai falando sobre tudo isso aí, tá? Sejam-lhe obedientes, preparados para toda boa obra, capítulo 3, versículo 1. Versículo 2, a ninguém difamem, não fale mal de ninguém, fala para eles, que os crentes, os irmãos, os fiéis, não falem mal de ninguém. Meu irmão, hoje tem gente descendo a lenha no outro. Meu irmão, ora a Deus, ore a Deus, nós não somos iguais. Aquele que agrada a Paulo não agrada a Pedro. Aquele que agrada a Pedro não agrada a Apolo. Aquele que agrada a Apolo não agrada a Cefas. Irmão, nós somos todos diferentes. Pensamentos diferentes, gostos diferentes. Às vezes você convida 3 pastores, você faz uma reunião na sua casa, convida 3, 4 pastores, convida os seus amigos. Nem todos eles gostam da mesma comida. Somos diferentes. Né? Então, não difamem, somos diferentes. Não seja briguento, mas pacífico. Olha aí. No versículo 3, ele vai dar um exemplo para Tito. Tito, outrora nós também éramos insensatos, éramos desobedientes, extraviados, servindo às várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus em nosso Salvador e o seu amor para com os homens, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Hoje não somos assim. Existem pessoas que dizem assim, eu já vi pregadores falando isso, e usam do altar de Deus para falar com o irmão que está lá. Às vezes o irmão fala do horário do culto. Eu vou falar isso aqui. Às vezes o irmão fala do horário do culto. Né? O culto é até 9 horas. Aí vai até 9h30. Passa meia hora. Aí o irmão lá de baixo, pastor, estou terminando o culto tarde, 9h30. Aí eu já vi pregadores, irmão, quando você estava no mundo, você virava à noite na madrugada. Quando você estava no mundo, você andava quilômetros em cima de um caminhão. Agora que você é cristão, agora que você serve a Cristo, você está olhando porque passou meia hora. É porque agora nós somos organizados. É porque agora nós temos decência, nós temos ordem, nós temos horário para começar, temos horário para terminar. Nós entendemos que às vezes é um evento especial,
passa um pouco do horário, né? E os irmãos são ensinados a entender. Mas tem que saber que você não pode fazer uma comparação dessa. Você não pode dizer que porque antes de eu ser cristão, eu fazia tudo errado e agora eu tenho que aceitar algo que passa do certo. Então, isso é uma comparação errônea. É uma comparação, vou dizer até maligna, que não deve ser efetuada. Não, senhor. Não, irmãos, hoje nós temos ordem, hoje nós somos pessoas diferentes, hoje nós temos um objetivo, hoje nós temos um alvo. Antes nós éramos extraviados, antes nós éramos perdidos, estávamos alheios às vontades, hoje não. Hoje nós somos pessoas disciplinadas, né? E veja que nós vemos a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, como ele elogiou, né, os filipenses pela organização que eles tinham. Nós falamos sobre isso na aula passada. Então você não pode olhar para esse âmbito, irmão, e puxar essa sardinha errada aí. Tem gente puxando esse negócio errado aí. E aí no capítulo 3 ele vai falar, e no versículo 9, que eu acho primordial, onde ele diz que o cristão tem que evitar as questões tolas, tem que evitar contendas e debates, que são coisas inúteis e vãs. Inúteis e vãs. Olha aí, no capítulo 3, deixa eu colocar aqui capítulo 3, eu vou colocar isso para você, porque isso aqui é bom. Capítulo 3, versículo 9, né? Paulo orientando aí a Tito. Olha o que ele diz aí. Mas não entres em questões loucas. Aí tá louca, na minha Bíblia tá questões tolas. Genealogias e contendas. Olha o que diz aí. Nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Próprio Paulo está dizendo para Tito, Tito, se você quer progresso na sua vida, não fique com debates vãs. É o que mais nós vemos hoje, meu irmão. Já chegaram para mim e falaram, pastor Gilmar, se no canal da faculdade você colocar um debate, vai bombar. Irmão, eu sei que Só que para pensar, irmão, num debate, dificilmente você aprende uma solução, você aprende a ter mais dúvida. Porque no debate tem um que é A e tem o outro que é B. O A defende o A dele. O B defende o B dele. E termina em empate. Não termina conclusivo. Termina. Olha, para você ter uma ideia, os arminianos e os calvinistas estão debatendo há mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos estão em debate e até hoje não chegaram a caminho nenhum. Aí fica dividido, um para um lado, outro para o outro. Você crê nisso, eu creio nisso. Então não adianta debate. O negócio é falar de Jesus, porque em Jesus não tem debate. Porque se em Jesus tiver debate, é daquele que crê em Jesus e daquele que não crê. E aquele que não crê não tem como debater com quem não crê. Se a pessoa não tem fé, não, porque é crítica textual, aqui porque... Não, irmão, aqui é fé. Então, tem que ter fé. Eu olho pelo âmbito da fé, pelo âmbito espiritual, pelo âmbito da revelação. Então, não adianta querer vir pela letra da lei ou pela letra de interpretação textual crítica, falando da época, que era para isso, que era para aquilo, porque se nós for olhar só para a crítica aqui textual, no caso clínica, da letra, do significado, nós vamos então perder todas as revelações de Deus. Então eu tenho que desconsiderar toda e qualquer revelação. Tem que ter um controle, tem, concordo, mas tem que ter um equilíbrio nesse assunto. Tá? Então é difícil, meu irmão, difícil. Então tem questão que eu não entro, que eu não vejo futuro nenhum em algumas questões aí. Tá? Tem questão que eu não vejo futuro nenhum. E aí no capítulo 3 nós temos aí o encerramento desta carta aí que Paulo escreve a Tito. Então vamos agora aqui ver a carta que Paulo escreve, né? Vamos ver a próxima aqui, que é Filemon. Filemon é bem curtinha, é um único capítulo. Você lê essa carta num dia,
em 20 minutos você lê essa carta, muito curtinha. Então temos aí, eu vou tentar simplificar, tá? Quero que você leia, se você puder, leia ela, leia essa carta, que é muito pequena, porque é uma riqueza aqui, uma riqueza. Então temos aí a carta de Paulo. Paulo está preso em Roma, né? Ele está preso em Roma, e lá em Roma ele escreve essa famosa carta de recomendação de Onésimo. Na realidade, essa carta que vai para Tito é Paulo recomendando Onésimo, que era um escravo, né? Onésimo era um escravo, que estava preso junto com Paulo, e com a pregação de Paulo em prisão, Onésimo aceitou a fé em Cristo, ele aceitou as palavras que Paulo disse lá na prisão. Então, é um filho de Paulo espiritual, um filho de Paulo na fé, gerado na prisão. Então, ele começou a aprender, ele começou a ouvir a palavra, ele se converteu lá na prisão. A conversão, ela pode acontecer em qualquer lugar do planeta. A conversão, ela pode acontecer você assistindo essa aula e aí do outro lado, na tua casa, você receber a conversão. E falar, não, agora daqui para frente eu vou começar a praticar o que a Bíblia diz. Vou começar a praticar a palavra de Deus. A conversão, ela acontece em qualquer lugar, não é só na igreja, não. A conversão acontece na rua, acontece na cidade, acontece no bairro, acontece em casa, acontece no trabalho, acontece até dormindo acontece conversão. A pessoa se deita um e acorda outro. Conversão em qualquer lugar. Tá? Então temos aí Paulo que está preso em Roma e escreve essa famosa carta de recomendação de Onésimo. Onésimo era um escravo que estava preso lá, né, junto com Paulo em Roma, estava preso lá em Roma com Paulo, e estava lá e aceitou a Jesus lá. Ele tinha tido um problema, segundo uma história secular, né, que a Bíblia não diz, mas ele teve um problema com o seu senhor, e que esse senhor dele era Filemon. Então aí Paulo escreve uma carta, porque Onésimo ia sair da prisão, e Paulo escreve uma carta para que ele, ao retornar a Filemon, apresentasse a carta a Filemon. Então, a carta tinha um destino, tá? A carta tinha um destinatário. O destinatário da carta não é Onésimo. O destino da carta é Filemon. Só que a carta que é para Filemon trata da questão de Onésimo e não na questão de Paulo. Paulo não tem questão nenhuma. Então a carta, ela demanda de Paulo para tratar da questão de Onésimo para que Filemon recebesse, porque segundo o contexto histórico, Onésimo havia servido a Filemon e possivelmente teria roubado a Filemon, né? Teria cometido aí um erro na casa de Filemon e fugiu por causa disso. E ele, fugitivo, acabou sendo preso em Roma. E ele sendo preso em Roma, e talvez contado essa história para Paulo, Paulo diz, não, você vai se apresentar lá para Filemon novamente. Então Paulo foi o interlocutor de uma carta que estava dando uma segunda chance, que estava restaurando a Filemon na casa, aliás, restaurando a Onésimo na casa de Filemon. Então nós temos que entender essa dinâmica, né? Onésimo está lá na prisão, ele se converte, quando ele sai da casa de Filemon, ele não era convertido, ele era um perdido, um pecador, né? Era um ladrão, ele cometeu erros, magoou Filemon, feriu Filemon e saiu. E quando ele é preso, ele é preso lá em Roma, né? Na sua fuga, na sua vivência, ele é preso. E quando Onésimo é preso, dentro da prisão ele conhece Paulo. Tem gente que precisa ir para a cadeia para conhecer Jesus, mas vamos lá. Dentro da prisão ele conhece Paulo, e quando ele conhece Paulo, e Paulo lhe prega o evangelho, Onésimo então se converte,
E aí Paulo escreve essa carta e fala, ó Filemão, leva essa... olha, Onésimo, eu troco, né? Olha, Onésimo, leva essa carta para Filemão e apresenta essa carta para ele. Eu tenho certeza, pelo Espírito Santo, que você já está tendo revelações aí. Você já está entendendo as questões. Essa carta ela não tem só uma questão de natureza humana. Ela não tem só uma questão de natureza pessoal da vida deste homem naquela época. Mas esta carta ela tem uma questão espiritual que nos alcança aqui hoje há mais de 1000 anos. Há mais de 1500 anos de distância. Ela nos alcança aqui. Não é? Tá entendendo? Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Eu estou aqui, estou me segurando, mas estou sentindo a presença de Deus aqui. Mas vamos lá, vamos devagar. E é por isso que essa carta ficou famosa na Bíblia como a Epístola de Paulo a Filemão. Então, quando nós abrimos aqui, nós já vemos aqui Filemão, né? A carta de Filemão. Só que o teor dessa carta é apresentar a pessoa de Onésimo, tá? Bom, esta carta, ela tem revelação, né? Há revelação nesta carta, tá? Nessa carta nós encontramos os personagens. Nós encontramos aqui Filemão, né? Filemão, que eu coloquei até o desenho, o camarada aqui bonitinho. Encontramos aqui Filemão, encontramos Paulo, encontramos Onésimo e encontramos a carta, né? A carta, ela era escrita, ela é como se fosse uma recomendação, como se fosse até um penhor, né? Porque Paulo chega até a citar, olha, eu sei que você vai receber ele, e esta carta que eu estou lhe escrevendo é de meu próprio punho, olha aqui no versículo 19. Deixa eu mostrar isso aqui. Vou mostrar isso aqui para você. Deixa eu pegar aqui, eu tenho que preparar aqui a Bíblia, deixa eu pegar aqui. Filemão, no versículo 19. Acho que é isso aqui mesmo. 19. Ó, olha o que Paulo diz aí, ó. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Olha aí. Eu, Paulo, de minha própria mão, escrevi essa carta. Eu o pagarei para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Então, Paulo diz o seguinte, Paulo está querendo dizer aqui, é que, olha, essa carta que eu escrevo aqui, é uma carta que eu escrevo de meu próprio punho e eu pagarei, tá? E ele ainda vai dizer aqui no versículo 20, sim, irmão, eu me alegrarei em ti e no Senhor recreia, alegre-se, né, as minhas entranhas, o meu interior no Senhor. Tá? Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Olha aí. Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó, eu estou escrevendo, Paulo, estou escrevendo, eu garanto este homem. Eu estou dizendo porque você sabe quem eu sou, não sou homem de brincadeira, eu sou apóstolo, servo de Deus, e este homem é meu filho na fé. Ele mudou. Paulo está sendo fiador dele. Essa carta de recomendação está afiando a vida dele para Filemão. Para que Filemão recebesse Onésimo e se esquecesse do que aconteceu, porque Onésimo agora era diferente. Filemão, esqueça o que ele te fez. Se ele te deu algum prejuízo, quando eu chegar aí eu pago. Eu pago o que ele te fez. Mas eu sei que você é um homem bondoso, é um homem obediente, você vai fazer até muito mais do que eu estou pedindo, com certeza. Então nós temos aí esses três, ó, tá? Então, olha, quando nós vamos pesquisar, nós encontramos o quê? Que o nome Filemão significa bondoso, bondoso, alguém que beija. Esse alguém que beija é alguém que presenteia, alguém que ele é bondoso, alguém que dá ajuda, tá? Não é beija literal, que ele não é isso.
alguém que beija, alguém que é bondoso, alguém que sempre brinda alguém com um presente, com um favoritismo, gosta de ajudar. Então ele é uma pessoa bondosa, só pratica o bem. Ó, então temos aí Filemon, que significa bondoso. Então nós temos aqui Filemon como Deus, Yod-He, Vav-He, numa revelação espiritual. Não estou dizendo que ele é, entenda. Estou aqui fazendo uma análise comparativa de intenção espiritual para a minha vida e para a sua vida. Então isso aqui é um pouco tipológico. Eu estou fazendo uma tipologia. Né? Entenda, não é literal. Filemon não é Deus. É como na nossa vida espiritual fosse Deus. Nós saímos da presença de Deus, nós pecamos, fomos destituídos da graça e da glória de Deus. Como Filemon, nos tornamos pecadores e fugimos da presença de Deus. O que Adão fez, irmão? Foi até expulso do Éden. Se ausentamos, a humanidade se ausentou da presença de Deus. Olha aí. Ó, Paulo, o nome Paulo significa humilde, pedra pequena, baixo. Mas aí eu quero pegar Paulo aqui como Yeshua, como Jesus, não no sentido da sua pequenez, mas quantas vezes Jesus se fez pequeno, se fez servo. Diz que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo semelhante aos homens. Se fez pequeno. Jesus, ele se fez pequeno, ele se tornou humilde, e ele veio para a prisão, ele veio para a terra, este mundo que jaz no maligno. A prisão aqui identificamos como o mundo. Porque quem não está em Cristo, irmão, ele está prisioneiro do diabo, está alheio à mão do diabo, de Satã. A terra é amaldiçoada. Está escrito lá em Gênesis. Quando Adão pecou, que foi que Deus falou para ele? Maldita é a terra, Adão, por tua causa. A terra se tornou maldita. A terra tem que passar por um processo de regeneração de Deus. A Bíblia diz que até a terra geme pela volta de Cristo. Ó, então aqui nós estamos numa dimensão espiritual. Dimensão espiritual. Jesus, Paulo é como se fosse Jesus. Aí temos então o Deus bondoso, o Jesus humilde. O Deus bondoso que está lá aguardando a volta daquele que partiu, e temos o Jesus humilde, que está em prisões, que está no mundo apregoando, que está trazendo a verdadeira revelação da palavra, está gerando filhos na prisão. Meu Deus, hoje é dia de você mudar o rumo da sua história. Hoje é dia de você mudar o rumo da sua história. Saia desta prisão. Ó. E aí temos aqui o Onésimo. O Onésimo, o nome significa proveitoso, útil. O significado do nome Onésimo é útil, proveitoso. Perceba que quando ele nasceu, registraram o nome Onésimo. Então ele era para ser útil. Mas por causa das circunstâncias, ele feriu a obediência para com o seu senhor Filemon. E ele foge da casa de Filemon e é preso lá em Roma. Ele é preso lá em Roma. Então, quando ele faz isso, ele deixa de ser útil para ser inútil. Se tornou inútil. Paulo fala isso. Olha aqui, ó, no versículo, ó, olha aqui o versículo 10 e o versículo 11. Eu vou ter que ler isso aqui para você. Eu vou ler isso aqui para você. Ó, o 10 e o 11. Eu vou pôr aqui na tela para você ver. Ó, peço-te, por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões.
É como se Jesus dissesse: Pai, eu peço pela minha igreja, pelos meus santos que eu gerei, pela palavra, enquanto estava com eles nessa prisão. Oh, glória a Deus. Peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Olha o versículo 11. O qual noutro tempo te foi inútil. O nome dele significa útil, o nome dele significa proveitoso, mas noutro tempo ele deixou de ser proveitoso, ele deixou de ser útil, ele se tornou um inútil para ti. Mas agora, após ter sido gerado pelo poder da palavra, agora a ti e a mim, muito útil, e eu tornei a enviar para você. Olha que coisa linda, irmão. Eu estou pulando muita coisa. Então, Onésimo aqui, ó, que é proveitoso, ó, Onésimo, o que ele representa? Ele representa a humanidade, Adão. Então, Onésimo, de uma revelação espiritual, ele aponta para a humanidade. Então, é a humanidade que se tornou fugitiva de Deus. Uma humanidade que pecou contra Deus. Uma humanidade que agora foge e que quando chega em Roma, que quando chega no sistema aonde Satã tem o controle, ele se torna preso, escravizado. Mas Jesus desceu e esteve conosco para nos libertar e nos gerou em prisões. Aleluia. E agora Onésimo ia ser liberto, Onésimo ia ser solto, ia sair, né? Sair das prisões e ia retornar para Filemon. Havia um retorno, há um retorno. Aquele que saiu de Deus há de retornar para Deus. Olha aí, meu Deus do céu, está tão glorioso isso aqui. Ó. E a carta, pastor? O que é a carta? A carta aqui, a carta representa o Espírito Santo de Deus. A carta representa o Ruach Elohim, o Espírito do Altíssimo, o Espírito do Eterno, o Espírito Santo que foi nos dado, e o Espírito Santo é a nossa carta de apresentação. Ele nos levará, e quando nós retornarmos ao Pai, Ele estará conosco e dirá: eis o teu filho, eis aquele que foi gerado lá em prisões e agora está retornando para ser útil ao Senhor. Olha aí. Então, temos aqui uma tipologia gloriosa. Não entrei em tudo, quanto é coisa que tem aqui. Tem muita coisa aqui, tá? Que eu não quero adentrar, mas só para você ver. E aí temos essa carta abençoada de Paulo a Filemon, apresentando Onésimo. Então, a carta ela era apresentada. A carta andava com Onésimo. A carta não andava com Paulo. Paulo escreveu e entregou para Onésimo. E Onésimo saiu com a carta na mão e dizia assim: olha, aqui está a minha recomendação. O Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. E o Espírito Santo nos apresenta, irmãos, aonde nós tivermos que ir, aonde tivermos que estar. Meu Deus, isso é coisa gloriosa, meu irmão. Isso é coisa gloriosa. E olha que eu nem estou olhando a parte pictográfica das letras ainda, que se eu entrar aqui na pictográfica, na revelação gemátrica, aí vai ser, aí é para arrebentar. Mas agora eu estou deixando isso aí para você fazer o nosso curso de hebraico. Está chegando aí a fase B, né? Que Deus abençoe. Olha aí, os irmãos estão conosco. Deus abençoe meu filho Denis Itália, que está nos acompanhando. Deus abençoe, filhão. Obrigado aí pela sua audiência. Oh, glória. Nosso irmão aí, Elson, né? Está conosco. Aula muito proveitosa. Deus abençoe sua vida, pastor. Deus abençoe os irmãos. Não perca a próxima aula aí. Pastor, as aulas pictografia vai ser quando?
nós estamos preparando, irmãos, estamos preparando. É tanta coisa que eu tenho que fazer, irmãos, que o dia está sendo pouco. Os irmãos orem para Deus aumentar a minha produtividade, porque é árduo, irmãos. Aqui, ó, já escureceu aqui, né? Agora já são exatamente aqui 6 horas da tarde, eu tenho um compromisso hoje na igreja e vou voltar para gravar 10h30 da noite, tem as atribuições aí durante o dia. Então, é muita correria, mas nós vamos começar, tá? Vamos começar aí. Já vamos começar a soltar uns vídeos novos aí. A partir de segunda-feira tem coisa boa chegando para todos os meus irmãos aí, membros do canal, tem coisa boa chegando aí, tá? Não se desaperceba, não. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos continuar firmes aí. A nossa irmã Fabiana Vieira, glória a Deus. Meus amados, a minha felicidade é ver os irmãos aqui, né? Quando os irmãos entram ao vivo, irmão, isso aí nos traz mais ânimo, né? Nos traz mais força para entregar mais coisas aos amados, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Essa foi a última aula das Epístolas Paulinas. A partir de segunda-feira, vamos iniciar as Epístolas Gerais e Hebreus, tá? Se Deus permitir, semana que vem, nós fazemos a Epístolas Gerais e Hebreus e já partimos para outra aula aí. Deus abençoe os irmãos, fiquem com Deus e não perca aí a próxima aula que nós teremos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amados que têm aí nos honrado com as vossas audiências. Compartilhe o vídeo, dá um joinha aí, irmão, porque o YouTube vai ver que o vídeo ele é bem visto e vai nos abençoar aí, vai nos alavancar cada vez mais, tá? Convide pessoas para se inscreverem, se torne membro. Se você não fez a matrícula ainda, meu irmão, faça a matrícula, é de graça, não paga nada para fazer matrícula. Faz a sua matrícula na faculdade, tenha um laço, faça parte desta família CETAD, que a cada dia cresce mais na terra. Que Deus abençoe a todos. Um abraço em Cristo Jesus e até a nossa próxima aula aí, no nome do Senhor. Deus abençoe. Fiquem com Deus.